Imagine uma reunião tensa no seu trabalho. Alguém tenta te diminuir na frente de todos. O seu coração dispara. As suas mãos começam a suar frio e a raiva toma conta de cada músculo do seu corpo. Você quer revidar na mesma moeda. Mas e se você apenas sorrisse? Aquele sorriso silencioso desconcerta o adversário instantaneamente. Ele perde o controle da situação porque esperava uma reação explosiva. E sem dizer uma única palavra agressiva, você acabou de vencer o jogo mental. Esse é o poder do truque oculto de Nicolau Maquiavel. Mas como isso funciona na prática e como você pode aplicar isso hoje mesmo? A palavra maquiavélico tem uma péssima fama hoje em dia. Todo mundo pensa imediatamente em vilões de filmes. Pensa em manipulação sombria e pessoas ruins que pisam nas outras para subir na vida. Mas isso é um grande erro de interpretação. Maquiavel deixou um manual de sobrevivência incrivelmente prático escondido em seus textos. Ele não escreveu para os tiranos cruéis. Ele escreveu para quem precisava sobreviver em um mundo caótico. Esqueça a ideia de que você precisa ser uma pessoa má. A verdadeira estratégia não tem nada a ver com maldade. Tem a ver com extrema clareza mental em momentos de crise. Você costuma perder o controle porque deixa a emoção nublar os fatos reais. O seu cérebro entra em pânico e liga o alarme de sobrevivência. A mente estratégica, por outro lado, congela o tempo. E é exatamente essa frieza calculada que você vai aprender a desenvolver agora. No século XVI, a Itália era um barril de pólvora. Guerras, traições e mudanças de poder aconteciam todos os dias. Maquiavel observou de perto como os líderes mais poderosos agiam e sobreviviam. Ele percebeu um padrão muito claro. Os fracos reagiam aos problemas com esperança cega ou com desespero profundo. Eles queriam que o mundo fosse um lugar justo e perfeito, mas o mundo real não liga para o que é justo ou injusto. O mundo apenas é o que é. Você já parou para pensar profundamente nisso? O grande truque de Maquiavel se resume a um conceito técnico em italiano. Ele chamou isso de verità effettuale della cosa. Calma, a explicação dessa frase é bem simples. Significa a verdade efetiva das coisas. Em outras palavras, ver a realidade exatamente como ela é, nua e crua, e não como você gostaria que ela fosse no mundo das fantasias. Quando você briga com a realidade, você sempre perde. O seu chefe é um tirano abusivo? O seu principal cliente cancelou o contrato sem motivo nenhum? O seu parceiro de negócios mentiu para você olhando nos seus olhos? A reação natural do ser humano é reclamar e chorar por justiça. Você gasta horas maldizendo a sorte. Mas enquanto você reclama, você gasta energia e perde poder de ação. Como mudar esse ciclo destrutivo? Você precisa aceitar a verdade feia imediatamente, sem nenhum tipo de julgamento moral. Apenas encare os fatos na sua forma mais crua, fria e objetiva. O chefe é ruim e não vai mudar. O cliente foi embora e o dinheiro sumiu. O parceiro mentiu e a confiança quebrou. Pronto, essa é a realidade desenhada na sua frente. O que você vai fazer com essas peças do tabuleiro agora? Aqui entra a analogia mais famosa e poderosa de Maquiavel. Ele disse que para sobreviver na selva da vida é preciso ser duas coisas. Você deve ser como o leão e como a raposa. O leão tem a força bruta e o poder de ataque. Ele consegue espantar os lobos apenas com o seu rugido e a sua presença imponente. A raposa é pequena e frágil fisicamente. Mas a raposa é extremamente astuta e consegue reconhecer todas as armadilhas no chão. Você já tentou ser só um dos dois na sua vida? Se você agir sempre como um leão, vai acabar caindo numa armadilha porque não presta atenção aos pequenos. Detalhes. Você bate de frente com tudo e se machuca. Se você agir sempre como raposa, os lobos vão te devorar rapidamente porque você não tem força para se impor quando necessário. O truque oculto é alternar entre os dois instintos em frações de segundo. Mas para fazer isso com maestria, o seu ego precisa ficar totalmente de fora. O seu ego é o seu maior inimigo nesse jogo. Aliás, se você está prestando atenção nesse vídeo, até este exato segundo, parabéns. Você já provou que tem um perfil muito diferente da grande maioria. 99% das pessoas fecham vídeos profundos e reflexivos assim na primeira dificuldade. Elas preferem um entretenimento fácil que anestesia o cérebro. Mas você está aqui buscando domínio próprio e evolução real. Você tem um foco raro.
E já que você tem esse foco, aproveite o momento e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que vão expandir ainda mais a sua mente. Deixe também aquele like para fortalecer o nosso espaço. Isso mostra que você valoriza o seu próprio crescimento pessoal. Voltando ao truque de Maquiavel, existe uma virada completamente contraintuitiva nessa história de poder. O senso comum diz que dominar uma situação significa controlar as outras pessoas, gritar mais alto que todo mundo, dar a última palavra na discussão, bater na mesa para mostrar quem manda. Mas o verdadeiro truque oculto dos grandes estrategistas é exatamente o oposto disso. Dominar a situação é controlar a si mesmo a ponto de ninguém conseguir ler as suas intenções. Pense nisso como um jogo de pôquer de altas apostas. Se você se desespera com cartas ruins, o adversário percebe o seu medo e aumenta a aposta para te esmagar. Se você fica visivelmente eufórico com cartas boas, o adversário foge da mesa e você não ganha nada de valor. A passividade calculada é a sua maior arma secreta. Você não reage por impulso. Você apenas observa. Isso gera um desconforto gigantesco em quem tenta te atacar ou te provocar. Eles não sabem o que você está pensando. O silêncio absoluto faz com que eles percam a confiança nos próprios ataques. Vamos colocar um espelho moderno na nossa frente para entender melhor. Pense no seu dia a dia hoje, no escritório ou na sua casa. Alguém te manda uma mensagem muito atravessada no aplicativo de trabalho. O seu sangue ferve instantaneamente. Os seus dedos tremem de vontade de digitar uma resposta agressiva em letras maiúsculas. Você quer provar por A mais B que está certo. Mas o que o velho Maquiavel diria para você nesse exato momento? Ele diria para você dar um passo para trás e analisar os danos colaterais. Responder com raiva vai resolver o problema prático que está na sua mesa? Ou vai apenas massagear o seu ego por 5 minutos e criar um inimigo declarado para os próximos? 5 anos? Seja a raposa astuta. Reconheça a armadilha do ego armada na sua frente. Engula a vontade de estar certo e responda apenas o que for estritamente útil para os seus objetivos, a longo prazo. Deixe a outra pessoa lutar sozinha contra o próprio veneno. Maquiavel também falava muito sobre 2 conceitos complementares, fortuna e virtude. Esses 2 pilares são fundamentais para dominar qualquer crise que apareça. A fortuna não significa dinheiro ou riqueza financeira. É a sorte, o acaso, os eventos imprevisíveis que bagunçam a sua vida de uma hora para outra, sem pedir licença. A virtude não tem nada a ver com ser bonzinho ou ter virtudes morais puras. É a sua habilidade prática, a sua energia vital e a capacidade de adaptação que você tem para lidar com esse caos repentino. Qual dos 2 vence no final do dia? A fortuna é como um rio incrivelmente violento que transborda e destrói tudo no seu caminho. Você não pode impedir a chuva forte de cair, mas a virtude é a sua capacidade estratégica de construir diques, barreiras e canais de desvio muito antes que a tempestade chegue. Situações ruins, acidentes e injustiças vão acontecer com você. Isso é um fato inegável da existência humana. Mas o truque é nunca agir como uma vítima surpresa no meio do dilúvio. A pessoa que domina qualquer situação já conta com a tragédia no seu cálculo diário. Ela sabe muito bem que traições ocorrem nas melhores parcerias. Ela sabe que mercados gigantescos quebram da noite para o dia. Ela sabe que planos perfeitos falham miseravelmente. Quando o desastre bate à porta, ela não perde um único segundo choramingando e perguntando: por que isso? Aconteceu justo comigo? Ela simplesmente aciona os diques mentais que já havia construído. Ela se adapta no mesmo segundo e muda a rota sem olhar para trás. Como você aplica esse truque oculto na sua vida hoje mesmo? O processo exige treino, mas é totalmente possível. Primeiro passo: crie um espaço vazio intencional entre o estímulo e a sua resposta. Alguém gritou com você? Respire fundo e conte mentalmente até 3 segundos. Esse pequeno intervalo temporal mata a reação emocional instintiva. Ele desliga o alarme do cérebro e liga o seu córtex pré-frontal, que é o lado racional. Você retoma as rédeas da própria mente. Segundo passo: faça a pergunta da verdade efetiva de Maquiavel. Olhe para a situação caótica na sua frente e se pergunte em absoluto silêncio: qual é a realidade crua aqui, sem as minhas emoções dramáticas no meio?
Tire a dor da equação. Tire o orgulho ferido da equação. Tire a vontade de vingança. Sobram apenas as peças reais do problema na mesa. É um problema financeiro? É um problema logístico? É apenas ruído de comunicação? Mapeie a realidade. Terceiro passo: escolha a sua máscara com sabedoria. A situação exige a força implacável de um leão para impor limites claros e inegociáveis, ou a situação exige a diplomacia e astúcia de uma raposa para contornar a briga e vencer? Nos bastidores, sem sujar as mãos? Seja fluido como a água que se molda ao recipiente. Nunca se apegue a uma única forma engessada de agir. A flexibilidade extrema é o que te mantém vivo e no controle absoluto do jogo. Quando você domina essa arte milenar, o mundo ao seu redor muda de formato. As pessoas começam a te respeitar muito mais, sem que você precise exigir isso delas. Elas percebem instintivamente que não conseguem te abalar com provocações baratas ou joguinhos emocionais. Você se torna um rochedo sólido no meio de um mar muito agitado. As ondas batem em você e simplesmente se quebram. O mar recua. Você continua intacto, firme e observando tudo de cima. Lembre-se daquela reunião tensa que imaginamos bem no começo dessa história. O ataque covarde veio. O silêncio incômodo reinou na sala inteira. Mas em vez de explodir de raiva, perder a razão e dar o show que o seu adversário queria, você aplica o truque perfeitamente. Você apenas sorri de leve, olha profundamente nos olhos da pessoa e muda de assunto com a frieza de um grande estrategista que já venceu a guerra na própria mente. Você não precisou rugir para mostrar quem estava no controle da situação. Você já é o dono do tabuleiro.